segundo bimestre encerra, mas nossa aula agora próxima é só na semana que vem, então nosso último encontro neste bimestre. Vocês vão se recordar que antes da paralisação nós fizemos uma prova, né? Eu tenho uma notinha de vocês guardada lá. A partir desse domingo está liberado para vocês realizarem no Moodle, um questionário avaliativo com 5 questões, cada questão vai de 0 a 2 pontos, sobre o tema do segundo capítulo, que é funções, tá bom? Eu vou falar o que der tempo hoje. Nenhuma lista para entregar, tá bom, Gabriel? É só para você estudar isso, para se preparar para a prova, tá? Vocês só têm que responder o questionário avaliativo, 5 questões que vão ser sorteadas, lá tem acho que 40 questões mais ou menos, vou sortear 5 aleatórias para você responder, e é feito, a nota não sai de imediato, porque senão depois vocês podem passar o gabarito para outro colega que ainda vai fazer a prova, e a cola ainda fica mais generalizada, né? Uma informação sobre esse questionário, então, como importante, ele é da meia-noite deste domingo, dia 19, até as 23 horas e 59 minutos do outro domingo, então tem uma semana para realizar com calma. Vocês vão ver, não vai dar tempo de eu falar todo o conteúdo, mas isso já era previsto, então vocês têm que dedicar algum momento, uma hora específico para estudar, para esse questionário, né? Não só para o questionário, mas estudar para a disciplina. E aí vocês vão complementar vendo os vídeos que eu já postei. Eu já prevendo isso, eu já tinha, vocês viram, botei o cronograma certinho do bimestre lá para vocês, né? E já gravei vídeo extra, inclusive, assim, da parte que não daria tempo para eu falar, tá gravado lá para vocês estudarem. É só uma tentativa, ok? O questionário, Letícia. E quando iniciar, você tem até 2 horas para realizar ele, tá bom? Você pode, qualquer dia desse domingo até o próximo domingo, você tem 2 horas para realizar ele, tá? Quando começar. Não deixa para começar nos últimos minutos, porque assim, você tem até 2 horas, mas quando der o horário, 23h59, ele encerra automático e manda as questões do jeito que estão, tá bom? Era essa informação, e aí no questionário avaliativo, vocês vão ver que na verdade tem 6 questões. Tem 5 questões de 0 a 2 pontos. A sexta questão, ela é uma autoavaliação, que vale 10 pontos, é uma terceira nota do bimestre, tá bom? Então você vai preencher lá e vai atribuir uma nota para você. Todas as questões minhas ou são marcar X ou VOF, inclusive o questionário avaliativo, a autoavaliação, perdão, tá bom? Você vai ter lá a opção de marcar X, você pode escolher uma, e você escolhe a nota que você acha 10, 9, 8, algo do tipo. Então, a nota do primeiro bimestre vai ser a primeira prova que a gente fez antes da paralisação, a nota do questionário das 5 questões, certo? Mais a nota da autoavaliação, divide por 3 e soma com as frequências. Lembra que eu dava 2 pontos extras? Por entregar exercícios, coisas assim? Esses 2 pontos extras, agora eu estou convertendo ele em ponto de frequência. Quem assistiu todas as aulas, soma 2 na média, né? Até o limite de 10. Quem assistiu metade, 1 ponto na média. Quem não assistiu nada, 0, e assim vai para cada bimestre, tá bom? Não existe recuperação de prova, existe recuperação bimestral. O aluno que, ao final do bimestre, ficar de recuperação, faz a recuperação. O aluno que não ficar, não faz, tá bom? Mas não tem recuperação da primeira prova, não, tá bom? Nunca fiz de prova nenhuma recuperação, tá? Recuperação é como direitos seus do bimestre. Primeiro tem que encerrar o bimestre, tá bom, Letícia? Encerrar o bimestre, a gente vê quem está de recuperação. Quem tiver de recuperação, aí o padrão é a recuperação não pode ser no horário da aula, então nunca é. Eu vou deixar um questionário lá para vocês, parecido. E aí, vamos supor que a pessoa ficou com média 5, a nossa média é 6, certo? Você vai fazer o questionário, que vai valer uma prova, que vai valer de 0 a 10, pega essa nota e soma com a nota que você tinha antes, e divide por 2. Se melhorar, altera a sua média, se não, fica como estava, tá bom? Isso, esse bimestre vai dividir por 3. A nota prova antes da paralisação, a nota do questionário, mais a autoavaliação por 3, pega isso e soma com o percentual da frequência. Isso, quem tirou 5 de média, por exemplo, para poder recuperar, pelo menos 7, né? Para ficar na média, pelo menos 7, tá? É isso mesmo, tá bom?
Mais alguma pergunta? Para eu poder iniciar a aula? E assim, eu estava tentando usar um aplicativo que era para poder lançar a frequência de vocês automática, não precisar ficar fazendo chamada nem nada, porque isso perde tempo. Eu vou fazer a frequência sempre baseada no chat. Então, toda aula é importante que entrou, escreva alguma coisa. Sei lá, escrever um bom dia, eu registro o seu nome no chat, porque aqui eu recebo um documento com todas as mensagens enviadas no chat. Aí eu vejo assim, ó, Gustavo Rodrigues escreveu, então ele está presente. Mas se uma pessoa não escreveu, o agendador não escreveu nada, então ele não está presente, entendeu? Então, assim, eu não lanço a frequência para ele. E aí, vocês podem ver que vocês podem ver que eu estou tentando uma maneira de vocês não terem que pedir autorização para entrar toda a aula. Então eu já criei essa gravação recorrente, essa reunião recorrente, e não deu certo. Eu quero pedir um favor para vocês, então, nessa aula de hoje, que vocês escrevam aí no chat o e-mail de vocês. O e-mail de vocês, porque com esse e-mail eu vou copiar todos os e-mails e vou mandar o convite para as reuniões. Com esse convite, eu fui informado aqui pelo pessoal da informática que eu não vou precisar mais ficar autorizando vocês. Quem tem um convite já tem o direito de entrar, e uma vez que entrou, pode participar até o final do ano. Qual é a dúvida sobre a autoavaliação, Muriel? Qual é a dúvida? Autoavaliação? Então, a gente, nesse bimestre, eu deixei a autoavaliação junto com o questionário. Na verdade, o questionário tem 5 questões, que vale de 0 a 2 para dar uma nota. E tem uma sexta questão que vale 10 pontos. É autoavaliação, você vai refletir sobre o seu desempenho no bimestre, vai, sei lá, achar se você participou de todas as aulas, sei lá, se marcou um atendimento, se viu os vídeos, tentou resolver o exercício. Baseado nisso daí, você atribui uma nota para você. Se você achar que sua nota é 10, você lança 10, eu vou lançar 10 no que é acadêmico. Se você achar que sua nota é 2, você lança 2, eu vou lançar 2 no que é acadêmico. Tá bom? Mais alguma outra dúvida sobre a autoavaliação? Até 20, eu não lembro se é 22 ou 28 de março do ano que vem, tá bom? A não ser que mude o cenário daqui por agora, né? Aí assim, não sei te dizer, Letícia. Eu espero que volte presencial o quanto antes, que é até melhor do que pelo computador. Mas, enquanto não voltar, segue o cenário presencial. Eu, particularmente, acho difícil voltar esse ano, né? Ok? Para o ano que vem, eu já não sei dizer, né? Eu não sei dizer sobre as vacinas, Guilherme. Tinha que ver com quem entende mesmo, tá bom? E eu sei que é o seguinte, na nossa cidade, eu moro aqui no Zen também, eu sei que poucos têm respeitado, mas assim, a gente tem que tentar fazer a nossa parte, né? E, então, assim, existem vários motivos porque alguns querem que voltem à aula, outros não. E não sei, eu tenho uma ideia sobre isso, mas eu prefiro não opinar. Eu sei o seguinte, institucionalmente, não tem previsão de volta, e enquanto não tiver é online, a princípio até março, tá bom? Ok? Eu não vou. Eu entendo o angústia de vocês, mas assim, eu quero só. Nesse momento eu vou abrir o quadro aqui, tá bom? E se alguém tiver alguma pergunta sobre matemática, aí eu tô disposto, tá bom? Eu entendo vocês, eu também não sei o que fazer. Eu tenho filho, filha tendo aula pelo computador, que também é muito ruim, muito difícil, mas acho que não cabe a mim responder isso aí, tá bom? É, então, olha só. Na última aula eu estava falando com vocês sobre funções, certo? Nós, só para ficar bem claro, a gente definiu funções e começamos a falar sobre o gráfico de funções. Alguém pode me dar um, um retorno? Alô?
Quando eu estou na sala, eu não consigo ver vocês, ver o chat. Se alguém puder falar, ok? Eu ia falar sobre o gráfico hoje, então... Eu acho que a gente ia começar o gráfico hoje, professor. Na última aula você só apresentou as funções escritas, ainda Então, não e tudo passou para mais, o né? gráfico. Isso, ok. Então, hoje a gente vai falar sobre o gráfico de uma função, ok? Obrigado pelo retorno. É até bom, porque semana passada eu estava dando aula, minha internet oscilou, fiquei quase 20 minutos dando aula só para mim mesmo, sem ver o mudo, sem ouvir ninguém. Quando eu voltei, tinha lascado. Então, para falar sobre o gráfico de uma função, a gente precisa comentar rapidinho sobre o plano cartesiano. O plano cartesiano, que, resumidamente, é uma maneira da gente representar qualquer ponto do plano, qualquer ponto, então, assim, talvez vocês já tenham visto mapas aí em geografia, coisa do tipo, através de coordenadas. Isso permite uma serventia muito boa, não só para o dia a dia, para as pessoas comuns, mas para matemática também, tá bom? Então, foi uma maneira de você planificar o mundo e representar por coordenadas. Você dá a latitude, a longitude, onde determinada cidade se encontra, ou embarcação, e você consegue, através do mapa, encontrar, localizar pessoas, cidades ou embarcações, aeronaves, através disso, ok? Depois ainda tem uma terceira dimensão, é um plano cartesiano, mais um espaço tridimensional, onde você ainda consegue dizer a altura onde está localizado. Mas aqui a gente está restrito nesse mundinho agora, que é um eixo X, que a gente chama eixo das abscissas, um eixo Y, chamado eixo das ordenadas, e aí a gente pega qualquer ponto do plano, pensa, imagina que esse P representa a cidade de Lusiânia. Ele tem então uma coordenada, um valor para A e um para B, ou seja, um valor localizado horizontalmente e um valor verticalmente. Esses eixos, eles são perpendiculares entre si, e você estabelece uma origem para eles, ok? Define um lugar como sendo origem. Por exemplo, quando você está falando de estabelecer o fuso horário, o meridiano de Greenwich, né? Então é o nosso marco zero, e aí você conta horas positivas ou negativas através dele a cada 15 graus, ok? Mas aqui, então, pensando para matemática, então a gente tem dois eixos perpendiculares, e você consegue localizar qualquer ponto que está nesse plano. Por exemplo, eu pego esse ponto aqui, eu sei dizer quem é uma coordenada que representa ele. E isso permitiu, então, não só as navegações, mas estabelecer geometricamente, representar geometricamente funções, que é o nosso objetivo aqui. Tá bom? Como eu falei, então, esse A recebe o nome de abscissa, o B de ordenada, o par ordenado juntos são chamadas coordenadas do ponto, ok? Do ponto P. Esse par é um par ordenado, é importante observar que a ordem AB e BA são coisas diferentes, tá bom? E aí, assim, a gente estabelece um lugar para ser origem e define um sentido positivo e um negativo. À direita da origem estarão os números positivos para a gente. Então, 1, 2, 3, meio, raiz de 2 estão localizados aqui. É uma reta numérica, os números reais. À esquerda, os negativos. Acima da origem, os positivos. E abaixo, os negativos, ok? Então, deixa eu pôr uma observação aqui, que eu falei, esse par é chamado de par ordenado. AB é denominado um par ordenado. E esse nome não é à toa, é porque a ordem importa, ok? Ok? Então, só para dar um exemplo para vocês, então, vou fazer um exemplo aqui.
Imagina, então, que a gente tem o nosso plano cartesiano, x e y, origem. Aí eu vou pegar o par menos 1 e 2. Ou seja, eu vou contar menos 1 para o x, imagina que o menos 1 seja aqui, tá bom? E eu usei 3 unidades para marcar 1, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui está o 2, ok? Então a gente marcou o par ordenado menos 1 e 2, ok? Ele está nessa região do plano. O que acontece se eu pegar o par ordenado 2 e menos 1? Então agora eu vou ter 1, 2 e menos 1. 2 para x e menos 1 para o y, ok? Então esse é o par Q, 2 e menos 1. São tão claramente em lugares diferentes, certo? Então esta ordem para a gente aqui importa, ok? Então primeiro o eixo x, segundo o eixo y, ok? Então a ordem importa por esse par ordenado, tá bom? Então é importante que nunca escreva assim como conjunto, porque você escreve o conjunto que tem 1 e o menos 2, é a mesma coisa que o conjunto que tem 2 e menos 1, ok? Como conjuntos. Como par ordenado, 1 e menos 2 é diferente de 2 e menos 1, embora eles tenham os mesmos elementos, ok? Mas estão em posições diferentes, tá bom? E aí, por que a gente precisa falar disso para falar do gráfico de função? Porque é o seguinte, aqui a gente está no nosso mundo aqui, pensa. Esse é o mundo do plano. Você pegou o mapa mundo e recortou, certo? Tá aqui, você pode pensar, tá aqui o Brasil, os Estados Unidos, Europa, a África, a Ásia, a Oceania, pensa assim. Todo ponto do plano, quando você estabelece esse plano cartesiano, você consegue associar coordenadas a ele, ok? Esse aqui, ele é devido, o nome do plano cartesiano, ao matemático René Descartes, ok? Talvez tenha ouvido falar dele em geografia ou em história, trabalhou em várias áreas, mas era matemática, ele fundou a ideia de geometria analítica através desse plano cartesiano. O conjunto de todos os pontos do plano, então pensa aqui igual eu falei, né? Tá o nosso mundo, certo? O conjunto de todos os pontos do plano, a gente chama de espaço euclidiano, e denota assim, por R2. O que é isso? É o conjunto de todos os pares ordenados. Okay? Então, por exemplo, aquele 1, 2, 2, 1 que a gente falou lá, está aí dentro. Na verdade, aqui está todo mundo que a gente poderia pensar. O 0, 0, 1, 1, qualquer número. O gráfico de uma função, então aqui, ó, seja f e a em b, uma função. O gráfico de uma função é um pedacinho desse mundo, ele vive dentro desse plano cartesiano. Sei lá, y, f de x igual a y, certo? Uma função. E o importante, esses a e b não são vazios e são subconjuntos dos reais. Então, você tem uma função. O que é o gráfico dela? O gráfico de f, ele é um conjuntinho. E qual conjunto? É o conjunto dos pares ordenados, x e y, onde o segundo tem que ser f do primeiro, e esse x tem que estar em A. Ok? Então, o gráfico de uma função, se a gente pensar assim, eu vou fazer alguns exemplos aqui agora, mas só fazer um exemplo para tentar ilustrar a ideia do gráfico. Você tem aqui o seu plano cartesiano, tá? Então, eixo x, eixo y. Aí a sua função, sei lá, ela faz uma coisa desse tipo assim, imagina que o gráfico dela é algo desse tipo. Nós estamos dizendo que qualquer ponto que está nela aqui, eu vou pegar um ponto aqui, certo? Peguei um ponto aqui e chamei de P. Esse ponto que está nela, ele tem um x e tem um y, ok? O que a gente está dizendo é que esse y, ele necessariamente tem que ser f de x, ok? Então, os pontos para a gente tem coordenada x e f de x. Então, exemplo. Vamos ver exemplo aqui. Exemplo A. Vou começar com um exemplo bem simplesinho. Vamos imaginar, então, que nossa função é o seguinte, ó, f
0, 1, 2 e 3 é o nosso conjuntinho A para R, onde f de x é 2. Um exemplo bem facinho, ok? Coisas mais elaboradas, como gráfico de função afim, função quadrática, a gente vai falar especificamente no segundo bimestre, função exponencial no terceiro bimestre, logaritmo também espero, quem sabe, no terceiro ou no quarto bimestre, tá bom? Então, a gente tem a nossa função aqui. Se eu quero montar o gráfico dela, a gente precisa olhar para o mundo de todos os pontos onde y é f de x, certo? Agora, a gente só pode calcular o f nesses valores, 0, 1, 2 e 3. Então, o 0 está aqui, ok? Imaginar que o 1 esteja aqui, 2 e 3, ok? X e y. Então, vamos pensar que o 2 está aqui, tá bom? Porque eu vou precisar do y igual a 2. O f de 0, ele vale quanto? Né? Se eu calcular f de 0, ele dá 2. Se eu calcular o f de 1, ele vai dar 2. Se eu calcular o f de 2, vai dar 2. E o f de 3 deu 2, certo? Uma pergunta aí, se alguém puder responder, ficar contente. Eu posso calcular f de 5 nesse caso, ou f de 1,5, coisas do tipo? Não, sim, tanto faz. Ninguém? Eu não consigo ver o chat. Se puder falar pelo microfone. A Letícia no chat respondeu que acha que sim. Por quê? Olha só, esse 0, 1, 2 e 3, o que a gente chamou de A, na verdade é o que a gente chama o domínio da função. Aqui, na verdade, ele me diz quais são todos os x onde eu posso calcular a função. Eu só posso calcular em 0, 1, 2 e 3. Eu não posso calcular em mais ninguém, ok? Então, o gráfico dessa nossa função, ele é somente esses 4 pontinhos, porque eu não posso calcular nos x que estão aqui no meio, nem à esquerda, nem à direita, nem em outro lugar, só em 0, 1, 2 e 3, ok? Então, eu vou tentar explorar um pouquinho esses exemplos para vocês verem a importância do domínio e tudo mais, ok? O que acontece, por exemplo, se a gente pegasse... O que significa esse símbolo aqui, ó, R+. O que significa esse símbolo R+ aqui? São reais positivos. Isso mesmo, ok? Então ali eu só posso calcular, no caso, nos reais positivos, certo? Eu não posso mexer nos negativos. O que acontece, então, por exemplo, se eu quiser calcular o gráfico determinar o gráfico dessa função? Eu só posso olhar para os que são positivos. Então, só do 0 para frente, certo? E para todo x, o y sempre vai ser quanto? 2, nesse exemplo nosso, certo? Então, se eu quiser calcular o gráfico dessa função, eu posso calcular o f de menos 1? Não posso, certo? Mas eu posso calcular o f de 0, de 1, de 2, de raiz de 2, de qualquer número que seja maior ou igual a 0. Então, o gráfico dessa nossa função, ele vai ser só esse pedacinho aqui, ó. Vou pôr de amarelo. Por quê? Essa linha reta aqui é o conjunto dos pontos do plano, onde o y é sempre 2. Então, todo ponto aqui, na verdade, ele tem que ir coordenado. Se eu pegar um pontinho P aqui, ele tem o x e 2, certo? Ok? Qualquer que seja o x aqui, é x e 2. Então, por exemplo, 2 e 2, 3 e 2, 5 e 2. Então, o gráfico da nossa função é essa linha reta inteira aqui. Enquanto que no item A era somente esses pontinhos espaçados, porque eu não poderia calcular entre nenhum deles, certo? Se eu trocasse de R+, colocasse aqui um exemplo, sei lá, R-, ok? Então, eu estou falando dos reais que são negativos, ok? Como que ia ficar o gráfico dessa nossa função? F de x
ainda igual a 2. Depois eu pego outro exemplo, tá bom? Só para a gente entender a importância do domínio, tá? Então, se eu penso no gráfico dessa função, a gente está pensando numa coisa desse tipo assim, ó. Tem o eixo x, ok? Eixo x. Temos o eixo y. R- significa o que para a gente? Os reais negativos, ok? Então, se a gente está pensando no gráfico dessa função, eu estou pensando que eu só posso calcular onde o x ele é negativo, ok? Então, o gráfico dessa nossa função é essa linha de vermelho aqui, ok? Então, você pode pensar assim, o gráfico, no caso dessa função, são os pontos do plano x e 2, onde, aí eu vou pôr aqui o vermelho, x é quem? Menor ou igual a 0. Enquanto nesse aqui, quem é o gráfico dessa nossa função? São x e 2, tal que o x tem que ser o quê? Maior ou igual a 0. E eu ainda poderia ter o caso que eu junto os dois, certo? Por exemplo, o item D aqui pra gente, poderia ser assim, ó. F de R em R, dada por F de X igual a 2. Agora eu posso calcular para todos os reais, certo? Nós podemos. Então, pode ser todos positivos, todos negativos, não importa. Então, o gráfico é uma coisa desse tipo assim. O gráfico é essa linha verde, ok? Olha a diferença. Se você juntar as duas, vai dar o verde, certo? Então, aqui, o domínio importa para a gente no gráfico, tá bom? Eu vou pôr para vocês terem uma ideia aqui. Opa, XY não, aqui é X e 2, tá bom? X e 2. Onde X é um número real. Qualquer. Eu vou só um minutinho tirar a apresentação desse quadro, aí para isso eu tenho que parar ela aqui e mostrar para vocês alguns esboços num aplicativo que eu tenho que fazer rapidinho um gráfico, que é o seguinte, chama GeoGebra. Aqui, ó, ele vai, agora já começaram a ver um plano cartesiano que eu tenho aqui? Já? Estamos vendo. Isso, ok. Então, olha só. O que nós vamos estudar, por exemplo, no segundo bimestre? Gráfico de funções afins. Então, por exemplo, assim, coisas desse tipo. F de x igual a 2x. O gráfico dela, eu vou até dar um zoom. É uma reta crescente, ok? Mas, bom, não só desse. A gente vai ver coisas assim, por exemplo, também. F de x, sei lá, 5x menos 3, ok? Então, 5x menos 3. A gente falou agora da função ali, por exemplo, igual a 2, certo? A linha azul que está aqui, que eu pus lá de verde, tá vendo? Então, esse é o gráfico também, uma reta dessa. O que acontece se lá o número que está com x for negativo, sei lá, menos 3x mais 4, sei lá, onde laranja aqui, tá vendo? Vou apagar as outras, senão vai ficando muito poluído, ok? Então, assim, tá? Mas, por exemplo, matérias que a gente vai estudar no terceiro bimestre, por exemplo, função exponencial. Então, vou escrever e elevado a x. A gente vai estudar o gráfico de funções como essa aqui. A gente vai estudar também o gráfico de funções logaritmo. Então, log de x, da base é 10, ok? Mas a gente vai estudar disso. Mas vamos estudar diversos desses tipos de funções. Vamos estudar, no segundo bimestre, gráfico de funções quadráticas. Então, a gente vai apagar aqui, ó, gráficos que são parábolas como essa. Mas, por exemplo, pode ser coisa do tipo assim, ó, x ao quadrado menos 5, opa, menos 5x mais 6, um exemplo, ok? Então, coisas como essa, você pode ver que são parábolas. Se o sinal na frente do x for negativo, sei lá, menos 2x ao quadrado mais 16, por exemplo. Opa, mais 16, por exemplo. Então, coisas como essa aqui também, tá bom? Tudo isso a gente vai estudar ao longo desse ano, tá? Eu estou aproveitando só para dar uma ideia do esboço do gráfico.
A gente precisa entender, por exemplo, quando eu estou falando do gráfico, estou falando dessa linha. E essa linha é o conjunto dos pontos. Está aparecendo essa de verde aqui, certo? É o conjunto de todos os pontos x e y, onde o y tem que ser menos 2x ao quadrado mais 16. Quando eu estava falando daquela lá do igual a 2, aqui é o conjunto de todos os pontos. Qualquer ponto que você pôr sobre essa linha, o y dele vai ter que ser 2, qualquer que seja o x, entendeu? E isso para cada uma dessas funções, tá? Nós vamos estudar também uma função chamada modular, que é sempre positiva, ok? Então, assim, é só para ter ideia que tem diversos tipos de gráficos de funções, tá bom? Vou voltar para o quadro. Voltando para o quadro. Então, isso é só para dar uma ideia do que é o gráfico de uma função, tá bom? E como que o domínio dela influencia para a gente, tá bom? Com isso, a gente pode falar agora um pouquinho sobre, então, funções crescentes e decrescentes, ok? Então, quando que uma função é crescente? E decrescente. Ela é crescente realmente quando ela cresce. E decrescente quando ela decresce. No seguinte sentido. Crescente significa para a gente, se os valores de x aumentam, o valor do y tem que aumentar. Okay? Então, pensa assim, nós temos uma função, f de a em b, onde y é f de x, ok? Sempre para a gente, a e b são subconjuntos dos reais. Okay? E aí, então, quando que uma função é crescente? F é dita crescente, né? A nossa função f é dita crescente. Vamos pôr até o crescente de amarelo aqui. F é dita crescente. Se os valores de x aumentam, então olha só, aumentou o x, o y também tem que aumentar, certo? E ela é decrescente quando acontece o contrário. É dita decrescente se o x aumentou, mais o valor do y reduziu, ok? Uma coisa que é importante, nem toda função precisa ser crescente ou decrescente. Tem funções que não são nem crescentes nem decrescentes. E nem sempre uma função precisa ser sempre crescente em todo o seu domínio ou sempre decrescente, ok? Ela pode intercalar. Eu vou aproveitar aqueles gráficos que eu fiz lá para vocês e vou mostrar alguns exemplos, tá bom? Mas a título de primeira informação é o seguinte. Esta função, vocês estão vendo aqui do exemplo D, certo? Ela não é nem crescente nem decrescente, ok? E ela é uma função constante, né? Qualquer que seja o x, o y sempre vale 2, ela não muda nada. Então, por exemplo, esse aqui é um exemplo, a gente chama de função constante. Constante por quê? Qualquer que seja o x, o valor do y é o mesmo, tá bom? Agora, tem funções, eu vou fazer um exemplo aqui na mão primeiro, mas depois a gente pode ir lá para aquele quadrinho para ver, tá bom? Olha só, vamos, exemplo A, sei lá, f de x igual a x mais 1, ok? Um exemplo bem simplesinho. Essa função ela é crescente. Por que que ela é crescente? Se o x aumentar, o x mais 1 tem que ser maior do que o anterior, certo? Ela é crescente. Então, pensa assim, o seguinte. Se x2 for maior que x1, certo? E a gente somar 1 de cada lado, então x2 mais 1 é maior do que x1 mais 1, certo? 2 é maior que 1. Então, 2 mais 1 é 3, é maior do que 1 mais 1, que é 2, ok? Então, o que a gente está falando? Que o f de x2 é maior do que o f de x1. Um jeito interessante de ver isso é olhar para o gráfico dessa função. Aí eu falei que ia fazer na mão, certo?
a gente já vai ver com mais calma no segundo bimestre como que a gente calcula, como que a gente determina o gráfico de funções afim, mas a gente vai aprender que gráficos de funções desse tipo são sempre retas. E 2 pontos determinam uma reta, tá bom? Então, por exemplo, se a gente escolhe o x igual a 0, quanto que é o y? Então, se eu faço x igual a 0, o y é 0 mais 1, que é 1. Então, se aqui está o 0 para x, vamos imaginar que 1 esteja aqui, ok? Então, nós temos um ponto, 0 para x, 1 para y. Se o x for 1, quanto que é o y? 1 mais 1, que é 2. Então, se o 1 está aqui, imaginar que o 2 esteja aqui, então nós temos o ponto com coordenadas 1 e 2, ok? E aí 2 pontos determinam a reta. Vamos pôr de amarelo o gráfico dessa função. Esse é um esboço do gráfico, na verdade. Okay? Então, esse aqui é o gráfico da função y igual a x mais 1. Observe que sempre que o x vai aumentando, isso você vê aqui fácil pelo desenho mesmo, né? Olha só. O x aumentou, o valor da função está aumentando. O x aumentou, o valor da função está aumentando. Se o x está diminuindo, o valor da função está diminuindo. Então, essa função ela é crescente. Ok? Uma função decrescente, a gente pode pensar aqui no contrário. Ok? Então, assim, ó, f, sei lá, menos x mais 1, um exemplo. Esse é um exemplo de uma função decrescente. Por quê? Vamos imaginar que o x2 seja maior que o x1, ok? Se a gente multiplicar por menos 1, o que acontece com a desigualdade? Então, multiplicando, vou apagar 7 aqui. A gente multiplicar por menos 1, por que por menos 1? Porque tem que aparecer um menos x aqui, certo? Então, menos x2 é menor, a desigualdade inverte, e menos x1. Agora, se a gente somar 1 de cada lado, então menos x2 mais 1 é menor do que menos x1 mais 1. Esse é quem? F de x2 e este é f de x1. Então, o x aumentou, mas o y reduziu, ok? E aí, de novo, se a gente montar o gráfico dessa função, a gente percebe uma coisa do tipo. Eu vou pôr naquele aplicativo para vocês verem bem, tá bom? Mas é para ver que a gente consegue fazer gráfico independentemente de ter aplicativo ou não. Normalmente a gente sempre faz na mão, tá? Em sala, quando tem mais tempo, ainda faz mais rápido ainda. Eixo X. Eixo Y. Eixo Y. Ok, então temos X e Y. Tá travando aqui para mim, desculpa aí. X e Y, ok? Então, eu preciso escolher 2 pontos. Se eu escolho X igual a 0, o que acontece com o Y? O Y vai ficar menos 0 mais 1. E isso é o número 1, certo? Então, quando é 0, de novo a gente está aqui no 1. Temos um pontinho. Quando o X é 1, o que vai acontecer com o Y? Vai ser, então, menos 1 mais 1. Vai ser 0. Já acontece diferente da outra lá. Então, imaginar que o 1 está aqui. Ó. Okay? Então, 2 pontos distintos determinam a única reta que passa por eles. Existe uma única reta com essa propriedade. Vou pôr de verde esse gráfico ficar diferente aqui. Esse, então, é o gráfico da função y igual a menos x mais 1. Ok? Tá ficando meio torto aqui agora, gente, porque tá piscando demais a tela para mim. Não sei se pisca aí para vocês tá apresentando, mas vai travando. Esse é o gráfico da função. Observe o que acontece. Quando o x está aumentando, o que está acontecendo com o valor da nossa função? Vou pôr até de vermelho. Ó.
o x é negativo e está indo para o zero, está aumentando, certo? O valor da função está diminuindo, certo? O valor da função vai diminuindo. Quanto maior for o x, menor fica a nossa função. Então, ela é decrescente, tá? Eu vou de novo pular o gráfico para a gente dar uma olhada, aquele aplicativozinho. Então, só parar a apresentação rapidão. Uma janela aqui. Ok, vou abrir aqui para vocês verem. Já estão vendo aqui a tela do... Já começaram a ver a tela dos gráficos? Sim. Ok, obrigado. Então, vamos lá de novo. A primeira função que a gente pôs, 2x, certo? Observe que quando o x vai aumentando, o valor da nossa função está sempre aumentando. Ok? Então, esse é o exemplo de uma função crescente. De novo, a função constante que eu falei lá, talvez não tenha ficado claro, né? Qualquer que seja o x, não importa se ele está aumentando ou se ele está diminuindo, a função sempre permanece constante. É o gráfico dela aqui, ó, nessa linha azul. Ok? Uma decrescente, ó, menos 3x mais 4. O x aumenta, mas o valor da função está diminuindo bastante, ok? Nem toda função é sempre crescente ou toda decrescente. É um exemplo aqui que a gente vai estudar. Deixa eu melhorar essa cor para ficar melhor para ver aqui. Mas isso ficou melhor para ver um pouquinho agora, né? Observe comigo, é o seguinte. Quando o x é maior do que zero, a nossa função está fazendo o quê? Crescendo, certo? Quando o x é menor do que zero, olha só, o x aumenta e a função... perdão, o x diminui e a função aumenta. Então, ela é decrescente. Observe a mesma coisa, né? Se você vem aumentando o x, ela vem reduzindo. Então, ela é crescente num pedaço e decrescente no outro, ok? Então, é um exemplo de uma função que não é constante, nem toda crescente, nem toda decrescente, tá certo? Mas, por exemplo, e elevado a x é uma função, vou pôr outra cor aqui também. É uma função que ela é sempre crescente. O x, na verdade, se você aproximar, ele parece que está no zero, mas não está. Sempre que você aproximar, ele tem um vãozinho assim, tá certo? Ele nunca encosta no zero. Nunca corta o eixo x. Mas então, assim, quando o x vai crescendo, ela vai sempre aumentando. E ela cresce muito rápido, função exponencial, ok? Opa. Função exponencial, tá bom? Logaritmo também. Observe, o x vai aumentando, o y vai sempre aumentando. Ela demora, mas ela cresce. Ela sempre vai crescendo, ok? Se mantém baixinho, mas sempre vai crescendo. A modular, nesse sentido, se comporta um pouco como uma função quadrática. Quando o x é negativo, ela decresce. E quando o x é positivo, ela cresce. Okay? Então, nem sempre uma função tem uma cara só assim, tá bom? Agora, a gente poderia pensar aqui, olha só, funções como essa, que vocês vão ver, por exemplo, em matemática aplicada aí de vocês, certo? A função seno, tá aqui, ó. A seno, ela a gente chama de função periódica. Ela cresce num pedaço e volta a diminuir. Cresce e volta a diminuir. Cresce e volta a diminuir, tá vendo? Crescente, decrescente, crescente, decrescente. E ela é sempre limitada. O seno nunca é maior do que 1, nem menor do que menos 1. Está sempre limitado. Okay? O cosseno, bem parecido também. Então, cosseno de x. Olha só, acontece a mesma coisa. Ela começa decrescendo, depois volta a crescer. Decresce, cresce. Mas sempre entre menos 1 e 1. Ok? Tangente de x. Tangente de x, ó, o gráfico dela é bem estranho, né? Mas ela, então, por intervalos, tem lugares que ela não existe, tem outros que ela existe, tá bom? Isso tem a ver, que a gente vai ver que é seno sobre cosseno, onde o cosseno não existe, você não pode calcular a tangente, certo? Mas olha só, ela tem um comportamento bem estranho também. Outros tipos de funções, depois vocês podem aprender, mas é só para ter uma ideia desses tipos de funções, tá bom? Eu vou voltar aqui pro chat, porque vai dar 11 horas, eu já parei a apresentação. Então, a gente falou de funções crescentes e decrescentes, tá bom?
Então, para encerrar, a gente hoje está encerrando o terceiro bimestre. Não deu tempo de falar, mas isso eu já imaginei, de funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras, composições de funções e funções inversas. Entretanto, eu já tinha deixado o cronograma para vocês seguirem lá no Moodle, tá? Então, olhem pelo Moodle o que vocês têm que ver, estudar, porque tudo isso faz parte da matéria da prova, tá bom? Eu deixei já gravado também, pensando nisso, para não ficar só no livro, vídeo sobre composições de função e função inversa, mas tem que falar, tem que ler antes de ver, e eu imagino que eu já tenha deixado o vídeo lá, e também deixei do portal da matemática, sobre funções injetivas, sobrejetivas e bijetivas, ou injetoras, sobrejetoras e bijetoras, isso depende de onde você estiver lendo, tá bom? Tudo isso faz parte da matéria da prova que não deu tempo de falar, mas isso, pelo tipo de ensino que foi adotado, não daria mesmo, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a gente pode aproveitar esse intervalozinho para fazer isso, senão eu vou ficando por aqui, tá bom? Dia 19, do dia 19 ao dia 26, tá bom a prova, Gustavo? Dia 19, começa meia-noite e vai até dia 26, acaba às 23h59. Pelo Moodle para fazer, tá bom? Ok? Então, fiquem todos com Deus aí, boa semana. Vou encerrar a gravação agora, tá bom? Todos mandaram e-mail? Não, nenhuma lista precisa me enviar, tá bom?